Nós iniciamos essa série Fé e Trabalho semana passada e hoje nós vamos então obviamente para o nosso segunda ministração, e eu quero incentivar todos vocês que não puderam estar conosco semana passada para que assista no nosso canal do YouTube a primeira pregação a respeito da série, para que você possa ter um entendimento mais completo. Amém? E quando você for assistir, aproveita e compartilha lá com aquele irmão, aquela irmã, ou aquela pessoa que você sabe que está precisando. Semana passada, pode colocar a primeira pergunta para mim, por favor? Nós iniciamos a nossa série com uma pergunta. E eu vou fazer uma breve recapitulação aqui dela, só para colocar todos na mesma página. Irmãos, enquanto eles colocam a pergunta ali, enfim, o ponto principal dessa série, que nós vimos semana passada, e é importante que todos vocês saibam, tá? É que o trabalho para o cristão, ele é uma vocação. Ou seja, o trabalho para o cristão é um chamado de Deus. É importante nós entendermos isso, porque para muitas pessoas o trabalho ele é um mal necessário. E o trabalho não foi criado como um castigo, como um mal necessário. Nós vimos isso muito semana passada. Quando você começa a ler sua Bíblia, logo em Gênesis, você vê Deus trabalhando, e logo depois você vê Deus colocando o homem para trabalhar. Isso significa que o trabalho, primeiro, é um chamado de Deus, Deus nos colocou para trabalhar, e o trabalho ele faz parte da bênção do jardim, e não um castigo da queda do homem no jardim. O trabalho, então, é para ser uma bênção em nossas vidas, e não um peso, um fardo em nossas vidas, não é? Então, entendendo isso, o trabalho para nós, cristãos, ele não deve ser uma busca individual, uma busca egoísta, mas o trabalho para nós é um trabalho que vai acima, uma missão que é acima dos nossos interesses pessoais. Porque não se trata de nós, dos nossos interesses, mas se trata de um chamado que Deus nos fez. E obedecendo o chamado de Deus, nós trabalhamos. Agora, é claro que no processo de obedecer a Deus, né, nós vamos realizar, né, sonhos, vamos atender alguns interesses pessoais, mas não é sobre isso. Não é? É sobre atender um chamado. A pergunta que nós iniciamos semana passada, não é? Você já pensou em como o seu trabalho glorifica a Deus? Para muitos, o trabalho, como eu acabei de dizer, é essa busca individual e egoísta. Mas como cristãos, nós temos uma vida, e a nossa vida serve para adorar a Deus, para glorificar o nome de Deus. Isso significa que o nosso trabalho, que obviamente faz parte da nossa vida, ele tem que glorificar a Deus. Então, infelizmente, muitos de nós nunca fizemos essa pergunta a respeito do nosso trabalho, do nosso comportamento no trabalho. Tá? Então, essa é apenas uma recapitulação muito breve a respeito do que nós vimos semana passada. E, de novo, eu incentivo grandemente você a assistir no nosso canal do YouTube. Vamos para o tema dessa manhã. Agora que pode deixar que agora está aqui no meu controle. Irmãos, algumas pessoas nasceram para ser escravas. Esse é um pensamento de Aristóteles. Mesmo que você não saiba, a tua vida e a nossa sociedade, ela é grandemente influenciada pelo pensamento grego antigo. Aristóteles é um grego antigo e ele tem esse pensamento aqui. Algumas pessoas nasceram para ser escravas. O pensamento grego antigo, ele acreditava que a nossa vida exigia trabalho, porém, eles faziam uma diferença entre os trabalhos. Para eles, nem todos os trabalhos eram iguais e tinham a mesma importância. No pensamento deles, existia uma hierarquia de trabalho.
Aqueles trabalhos que usavam o corpo e a mente eram trabalhos mais importantes, trabalhos mais nobres, trabalhos que traziam mais dignidade à pessoa. Enquanto aqueles que trabalhavam de forma braçal ou serviçal, serviço, eram considerados trabalhos baixos, com pouca dignidade e sem grande importância. Então, a hierarquia é: aqueles que nasceram com grande capacidade vão trabalhar usando a mente, e essas pessoas fazem um trabalho importante, um trabalho que tem muita dignidade, prestígio, e pessoas com menos capacidade vão trabalhar braçal, vão trabalhar em serviços, um trabalho com menos dignidade e menos importante. Esse é o pensamento grego antigo, né? Aristóteles, então, com essa frase, ele demonstra esse tipo de pensamento, o qual ele definia esses dois tipos de trabalhos como homens escravos por natureza e homens livres por natureza. Aqueles que trabalham usando a mente são livres, aqueles que trabalham com o braço servindo eram pessoas escravas. Não é? É um pensamento que, a primeiro momento, nós podemos ficar chocados. Porque, trazendo para a prática, significa o quê? Se alguém aqui em nosso meio trabalha como, por exemplo, pedreiro, diarista, atendente em alguma loja, numa linha de montagem, motorista, enfim, trabalhos braçais e serviçais, dentro desse pensamento, você nasceu sem grandes capacidades. Então você vai ficar nesse trabalhinho, que não tem grande dignidade, não tem grande importância, um trabalho que não é nobre. Enquanto você faz esse trabalho, pessoas que nasceram com grandes capacidades vão estar livres para poder trabalhar naqueles trabalhos que vão usar a mente, pessoas vão governar. E esses trabalhos, então, são mais nobres, são mais importantes. Esse é o pensamento. Como você se sente ao ouvir isso aí? Eu creio que todos nós ficamos indignados com esse tipo de ideia, certo? Uma vez que, principalmente, que nós somos cristãos. Afinal de contas, esse é um tipo de pensamento totalmente antibíblico. Mas preste atenção, apesar de nós não apoiarmos essa ideia, na prática, a grande maioria das pessoas age exatamente seguindo esse pensamento, inclusive os cristãos. Você fica chocado com esse tipo de informação? Muitas pessoas continuam seguindo a ideia que determinados trabalhos são superiores e outros trabalhos são inferiores. Infelizmente, essa é uma ideia muito presente em nossa sociedade e, obviamente, em nosso meio. Por isso eu disse que, mesmo que você não saiba, nós somos grandemente influenciados pelo pensamento grego antigo. Se você é um pai, uma mãe, quais são as profissões que você sonha para o seu filho? Com certeza são profissões que você julga ser profissões elevadas, profissões importantes, de grande prestígio. Nós queremos que os nossos filhos sejam médicos, advogados, cientistas, tenham posições de governo, diretores, não é? Dependendo do que o teu filho fale para você que é o sonho da vida dele, você já põe de castigo, não é? Esses que alcançam esses cargos que nós tanto sonhamos é o orgulho da família. São aqueles que deram certo. É muito comum também nós vermos pessoas que elas estão precisando trabalhar, mas elas querem escolher o emprego, porque elas não querem trabalhar em algo que elas julguem ser baixo, que não tenha dignidade, que seja inferior. A pessoa prefere ficar desempregada a aceitar um trabalho que, segundo ela, vai ferir a dignidade dela.
pessoa precisa trabalhar, mas ela não aceita ser um repositor de prateleira. A pessoa não aceita trabalhar num caixa de supermercado. E ela prefere ficar desempregada do que assumir um trabalho que, na visão dela, fere a sua dignidade. Você conhece pessoas que têm vergonha de falar o que fazem? Vergonha de falar do seu trabalho? Eu conheço várias. Principalmente aquelas que têm trabalhos braçais e serviçais. Tem pessoas que têm vergonha de serem vistas usando o uniforme de trabalho. De novo, nós que somos pais, quando nós imaginamos, não é, pai de menina, quando nós imaginamos o nosso futuro genro, aquele que vai casar com a nossa menina, qual é a profissão que nós queremos que ele tenha? Uma profissão importante, uma profissão elevada, não é? E é muito comum também nós vermos pessoas que começou a vida em trabalhos braçais, serviçais, cresceu profissionalmente e hoje ocupa uma posição considerada elevada, considerada importante. E essa pessoa agora então começa a mostrar desprezo pelas classes trabalhadoras mais baixas. Então a pessoa venceu na vida e agora ela despreza o porteiro do condomínio dela, agora ela despreza o jardineiro e assim por diante. Então veja, esses são apenas alguns exemplos que eu dei para que você perceba que ainda é muito presente na nossa sociedade e nas nossas vidas a ideia grega de Aristóteles, que algumas pessoas nasceram para ser escravas. E elas vão trabalhar nesses trabalhos que nós acreditamos ser trabalhos menos dignos, menos importantes, trabalhos baixos. Nós vemos isso a todo momento. Agora o ponto é, como você, vou até colocar aqui, como você, que é um cristão, deve combater esse tipo de pensamento? Como você, como nós, igreja, cristãos, filhos de Deus, combatemos esse pensamento antibíblico que está totalmente presente no nosso dia a dia? Porque afinal esse é um problema, certo? E todo mundo aqui, pelo menos assinou a cabeça que ficou chocado quando ouviu esse pensamento. Então creio que todos nós temos que lutar contra isso. Até porque somos cristãos, nós obedecemos a Deus e Deus é totalmente contra esse tipo de pensamento. Então nós temos que saber como que nós lutamos, como que nós mudamos essa realidade. Eu vou apresentar 3 pontos aqui, sendo o último ponto bem mais prático. Bom, e eu quero que você preste muita atenção, porque vai ter muita informação, meu irmão. Então preste atenção. E talvez será necessário, ao longo da semana, você refletir em cima de tudo que nós estamos falando, tudo que nós vamos aprender agora, e orar a Deus pedindo sabedoria em como você pode mudar essa realidade, começando por você mesmo. O primeiro ponto é: todo o trabalho é digno. Para nós que somos cristãos, todo o trabalho é digno. Não existem trabalhos mais dignos e trabalhos menos dignos. Para nós não existem trabalhos mais nobres e trabalhos menos nobres. Quando você lê o Evangelho, Jesus, ele veio e trabalhou como um carpinteiro, um trabalho braçal. O Deus Todo-Poderoso, quando veio na terra, ele poderia escolher qualquer tipo de trabalho. Ele poderia ser um governador, como ele fez seus filhos serem. Mas ele fez um trabalho braçal. A Bíblia nos apresenta Jesus sendo um carpinteiro. Quando nós lemos Gênesis, nós vemos Deus fazendo um trabalho braçal, ele está criando coisas. Nós vemos ele como um jardineiro fazendo um jardim. O que nós aprendemos com isso?
Nenhum trabalho, meus irmãos, é pequeno demais. Contrariando o pensamento grego, o trabalho braçal, o trabalho serviçal, é um trabalho de Deus também, como qualquer outro trabalho. Não representa um trabalho de menos dignidade ou um trabalho menos importante. É um trabalho tão importante como tantos outros, como qualquer outro, na verdade, ao ponto do próprio Deus e Jesus encarnado ter trabalhado nesse tipo de trabalho. É importante você entender que Deus nos criou para o trabalho. E o trabalho, ele nos confere dignidade, independente do status do trabalho ou da tua remuneração. O trabalho é digno e ele confere dignidade ao trabalhador. Não importa se você é braçal ou se você trabalha numa posição que usa a mente, uma posição de governo. Todo trabalho é digno. Se nós tivermos esse pensamento, que é o pensamento bíblico, principalmente nossos adolescentes e jovens, vão parar de viver essa grande pressão por escolher tal curso em detrimento de outro. Por ter que fazer o curso A, mesmo tendo a vontade de fazer o B. Porque o curso A traz mais prestígio, o curso A é o que meus pais sonham para mim, é um trabalho mais digno e mais elevado do que os outros. Essa pressão vai deixar de existir na nossa mente. Além disso, essa situação que eu descrevi agora há pouco, da pessoa que precisa trabalhar, mas ela prefere ficar desempregada a assumir um trabalho que fere a sua dignidade, também vai deixar de existir. Porque não haverá mais esse pensamento de que aquele trabalho fere a dignidade dela. Por quê? Porque todo trabalho é digno. E a pessoa não vai ter problema nenhum em assumir aquela posição de trabalho. Em situações como nós acabamos de passar com uma pandemia, muitos perderam seus empregos. E se tivessem esse tipo de pensamento, eles teriam a tranquilidade de aproveitar as oportunidades e aceitá-las. Sem esse tipo de preocupação do que vão pensar de mim, da vergonha de saberem onde eu trabalho. Para nós cristãos, irmãos, isso não existe. Isso não existe. Se todo trabalho é digno, se todo trabalho é importante, você não tem nenhuma razão e também nenhum motivo para sentir inveja do trabalho do outro. Da mesma forma, você não tem nenhuma razão ou nenhum motivo para se sentir inferior diante do outro. Não é? Porque é assim, às vezes nós estamos numa roda de conversa, aí chega um médico. Isso é uma profissão, né? Você fica até com vergonha de falar o que você faz. Para nós isso não existe, meus irmãos. Todo trabalho é digno, todo trabalho é importante. Nós não devemos sentir inveja e nem inferiores. Afinal, para um médico estar onde ele está, alguém constrói aqueles aparelhos, alguém está na fábrica, alguém está servindo. Todo trabalho é importante. E se você, eu quero acreditar que não, né? Vamos dizer que alguém que esteja nos assistindo em alguma parte do mundo tem esse tipo de pensamento de desprezar os outros, acreditando que o seu trabalho é mais importante, você está em grande pecado. Você seria um daqueles que desprezaria o próprio Deus quando veio aqui na terra. Então, o primeiro ponto que nós, cristãos, devemos assumir para combater essa ideia é saber e praticar. Todo trabalho é digno. Segundo ponto, continuar o trabalho de Deus. Gênesis 1:2. Era a terra
sem forma e vazia. E Gênesis 1, 28. É uma ordem de Deus para nós. Encham e subjuguem, ou seja, governem a terra. Baseado nesse versículo bíblico, tem um filósofo cristão chamado Reuters que ele escreve o seguinte, preste muita atenção. A terra antes era completamente sem forma e vazia. Nos 6 dias do processo de criação, Deus formou e encheu a terra. Mas preste atenção, Ele não fez isso totalmente. Agora, as pessoas tinham de trabalhar para desenvolver a terra. Sendo frutíferos, os seres humanos enchem a terra ainda mais. Ao dominá-la, ou seja, governar a terra, subjugando a terra, acabam por formá-la ainda mais. Como representantes de Deus, nós continuamos da onde Ele parou. Mas agora o desenvolvimento da terra tem de ser humano. A raça humana povoará a terra com a sua própria espécie e formará a terra para a sua própria espécie. De agora em diante, o desenvolvimento da terra criada será de natureza social e cultural. Todo trabalho é importante e digno, pois através de todos os trabalhos nós continuamos o que Deus construiu. Deus fez a terra, mas Ele não explorou toda a terra. Pelo contrário, Ele deu uma ordem para nós. E através do nosso trabalho, a terra vai ser desenvolvida. E nós vamos extrair todo o potencial que existe nesse planeta. Perceba, Deus criou as plantas, a natureza. Da natureza, por exemplo, o homem desenvolveu isso e aprendeu a colher o algodão. E através de técnicas desenvolvidas, nós agora temos roupas. Isso é desenvolver a criação. Isso é continuar o trabalho de Deus, obedecendo o que Ele mesmo pediu para nós. Governem a terra, desenvolvam o planeta, povoem a terra. Deus criou os minérios, as pedras preciosas, tudo que está embaixo da terra. E o ser humano conseguiu desenvolver isso ao ponto de hoje nós temos energia elétrica, que não vem somente agora de uma só fonte, mas nós desenvolvemos também, por exemplo, técnicas que podemos extrair energia do vento, das águas. O ser humano conseguiu desenvolver tecnologias e hoje nós temos, através das ondas sonoras e as leis da física que Deus criou, telefone sem fio, internet sem fio, temos satélites em volta do planeta Terra, nós temos carros feitos de minérios, peças nos carros de alumínio, de ferro, nós temos combustíveis feitos daquilo que Deus criou, petróleo. Irmãos, uma infinidade de coisas. Tudo isso é o quê? É feito através do trabalho humano. E o trabalho, então, ele desenvolve a criação de Deus. Então, quando nós trabalhamos, nós desenvolvemos a criação, nós estamos obedecendo o próprio Deus. E o trabalho assume grande parte do papel dele. Deus criou o ser humano, não é? Mas o ser humano não nasce pronto. O ser humano, ele nasce pequeno, mas através do trabalho da família, dos pais, dos professores, dos líderes, das instituições, a mente do ser humano, ela é desenvolvida. Então nós podemos extrair o melhor que Deus colocou dentro de nós. Veja, tudo isso é feito através do trabalho. Inovações, melhorias, restauração, desenvolvimento, é tudo feito através do trabalho. Então, como nós vimos semana passada, o trabalho, meus irmãos, é algo muito maior do que nós mesmos. O trabalho vai muito além do que a nossa busca egoísta e individual.
O trabalho se trata de obedecermos o chamado de Deus e desenvolvermos a criação. No caminho nós ganhamos dinheiro, mas não é sobre isso. Através do trabalho, nós continuamos o que Deus iniciou. Gênesis 2,19, depois que formou a terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selvagens. Olha que interessante, Deus criou todos os animais. Por que Ele simplesmente não deu o nome dos animais também? Já que Ele criou os animais, já dá o nome. Ele havia dado o nome. Ele chamou onde tinha a luz do sol de dia. A ausência do sol Ele chamou de noite. Ele foi nomeando muitas coisas. Por que Ele não nomeou os animais? Isso aqui é lindo. Você vê claramente Deus convidando o homem a desenvolver a natureza. É um convite. Através do nosso trabalho, nós podemos trazer ordem ao caos. Nós criamos coisas. Nós construímos uma sociedade. E assim nós integramos a nossa fé ao nosso trabalho. O ponto 3. Então, recapitulando, o ponto 1 é como nós combatemos essa ideia antibíblica. Todo trabalho é digno. O ponto 2, o trabalho nosso é a continuação do trabalho de Deus. E o ponto 3, que nós vamos entrar agora, a base é Deus. Eu estou numa igreja. Se eu afirmar aqui, Deus é a nossa prioridade, todos vão concordar. Porque isso é inerente ao cristão. Para sermos cristãos, ser chamados de cristãos, significa que nós entregamos a nossa vida a Deus. Em outras palavras, a partir do momento que nós nos convertemos, a prioridade da nossa vida é Deus. Buscamos o reino dos céus em primeiro lugar. E nós cremos que as demais coisas não serão acrescentadas. Nós rendemos, em primeiro lugar, toda a honra e toda a glória a Deus. A nossa preocupação é fazer a vontade de Deus, e não a nossa vontade mais. Então, se eu afirmar que Deus é a nossa prioridade, todos aqui vão confirmar. Se você não confirmar, significa que você não é um cristão. Certo? Porém, a maioria dos cristãos, quando pensam a respeito de trabalho, ou estão na sua busca por um novo emprego, eles não colocam Deus como uma prioridade nisso. A nossa prioridade, quando se diz a respeito de trabalho, é o nosso eu. O que eu quero fazer. Onde eu quero trabalhar. Deus, Ele não aparece em nenhum momento dentro da nossa tomada de decisão. E se Ele aparecer, Ele não é a prioridade. O que nós vamos fazer? Nós fazemos a nossa escolha, e aí nós oramos a Deus para que Ele abençoe, para que a nossa escolha dê certo. Percebe a inversão? Eu quero trabalhar em tal loja, agora eu fico orando para Deus abrir a porta só naquela loja para mim. Em algum momento você se preocupou em colocar Deus como prioridade na sua busca de trabalho? Claro que você pode ter as suas vontades. E claro que você pode orar a Deus falando sobre suas vontades, seus desejos. Mas você se preocupa e você aceitaria de bom grado se Deus não abrisse essa porta para você? Porque Ele tem outra?
Vamos fazer uma analogia aqui entre a nossa decisão, tomada de decisão, busca para um novo emprego, em uma pirâmide, tá? Para ficar mais fácil. Vamos usar a figura de uma pirâmide para ilustrar a nossa decisão por emprego, ou nossa busca por emprego. Uma pirâmide, ela é extremamente estável. Não tem como uma pirâmide virar. Não tem como ela perder o equilíbrio e cair para o lado. Porque a base dela é forte, é larga. O que é forte está na base. Depois, no meio dela, é um pouco menos forte, um pouco menos largo. E a ponta dela não é tão forte assim. A ponta dela é frágil. Por isso que está na ponta. Se você pudesse virar essa pirâmide não pararia em pé um segundo. Porque haveria uma inversão na ordem das coisas ali. E existe um motivo pelo qual o que é forte está na base. O que é frágil está lá na ponta. Se alguém decidisse construir uma pirâmide começando pela ponta, você teria um grande problema. É extremamente importante, irmãos, na nossa vida, nós mantermos as coisas organizadas adequadamente. Tem que haver prioridade. Aquilo que é forte, aquilo que é prioridade, vem na base. Se você inverter a sua prioridade, você vai ter problema. Não dá para você colocar na tua vida a ponta na base e acreditar que isso vai ficar estável. Vai virar. Vai virar. Então, a ordem de prioridade em nossas vidas importa. E tem que estar numa ordem adequada. A Bíblia, ela nos apresenta essa ordem de forma muito clara. Aliás, eu acabei de dar exemplos aqui. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Então é muito claro para nós que a prioridade, a base da nossa vida, onde nós vamos construir o restante da pirâmide, tem que ser Deus. O ser humano, ele não tem a capacidade e o poder de Deus para controlar a própria vida. O ser humano, ele até quer ser Deus, vivendo a sua vida sobre os seus próprios termos. Mas quando ele tenta usar o poder de Deus, que é controlar a sua própria vida, sempre dá problema. Nós somos limitados. Nós somos egoístas. Nós somos frágeis. Então faz muito mais sentido você colocar Deus na base da sua vida, porque Ele tem muito mais, infinitamente mais condições de guiar a sua vida, de cuidar da sua vida. Ele é uma base extremamente sólida para que você possa construir sua vida em cima dele e descansar, sabendo que não vai virar de ponta cabeça. Para ficar mais fácil de entender, te desenhou a pirâmide. A ordem que a Bíblia nos ensina é: Deus é a base. Depois vem os outros, e os outros aqui incluem nossa família. Ou seja, qualquer pessoa que não seja nós mesmos. E a ponta da pirâmide é nós mesmos, é o nosso eu. Então a base é obedecer a Deus, amar a Deus. O centro é servir os outros, incluindo, obviamente, e prioritariamente, a nossa família. E na ponta vem nós mesmos. Mateus 27, 37, Deus ali, Ele simplifica os mandamentos. Jesus fala assim, eu coloquei também aqui para ficar mais fácil. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de toda a sua mente. Qual a nossa prioridade? Amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Isso é a nossa base. O que Deus coloca em segundo lugar? Ele fala, este é o primeiro mandamento e o maior mandamento. O segundo, e igualmente importante, ame o seu próximo como a si mesmo. Para Deus, quem vem em primeiro lugar? O próprio Deus. Quem vem em segundo? O próximo. E de novo inclui a nossa família. Você, eu, somos o terceiro.
Essa é a pirâmide inversa à realidade que nós vivemos. Porque a nossa realidade, via de regra, é nós na base, os outros no meio, nossa família no meio, e por último Deus, quando Deus aparece. Não é? Na prática, como que isso funciona? Tem um livro chamado O Evangelho no Trabalho, ele tem várias questões lá. Eu peguei algumas questões que você deve fazer para si mesmo. E essas questões vão ajudar você a balizar essa pirâmide. Vai te ajudar na busca por um emprego, na colocação no mercado de um trabalho. As duas primeiras perguntas são perguntas que você precisa fazer. E se você é um cristão, você precisa responder sim. Se nas duas perguntas você não responde sim, o resto você não precisa nem saber. As outras perguntas, depois dessas primeiras, as três primeiras perguntas. As três primeiras perguntas você tem que fazer. As outras perguntas, que são duas no final, são perguntas que são boas para você fazer, mas elas não são essenciais para a sua tomada de decisão. Entende? É bom se tiver, mas se não tiver, não é algo necessário, como as primeiras. Agora preste atenção, antes de nós conversarmos aqui sobre cada uma das perguntas que eu vou mostrar. A intenção dessas perguntas aqui não é criar uma fórmula determinante na sua vida. Tá? É apenas uma forma de te ajudar a entender melhor essa pirâmide. E te ajudar a construir esse pensamento cristão a respeito de um emprego. Esse é o intuito dessas perguntas. Tá? Então, a primeira pergunta, quando você está na busca de um emprego, na decisão de um emprego, ou se você já está no emprego, também você tem que fazer essa pergunta. Esse emprego glorifica a Deus? Nós temos que excluir das nossas opções qualquer emprego que seja pecaminoso. Parece óbvio, né? Mas é importante falar óbvio. Não é? Eu já vi, irmão, traficante dar dízimo. Não faz sentido. É um emprego pecaminoso. Se quer emprego, né? É que muitos usam como meio de vida. Então é importante falar o óbvio. Eu trabalho numa clínica que faz aborto. É pecaminoso o seu trabalho. Eu trabalho numa empresa informal que vende produtos sem nenhuma nota fiscal, toda importação ilegal. O seu trabalho é pecaminoso. Então, nós como cristãos não devemos nem considerar como uma opção um trabalho que é pecaminoso. Um trabalho que não glorifica a Deus. Agora, tem trabalhos que eles não são necessariamente pecaminosos, mas pode ser que lá há uma cultura pecaminosa. Por exemplo, você trabalha num escritório. E você entra no escritório e você lá precisa participar de uma série de situações onde você é obrigado a fazer coisas ilegais, contravenções, até crimes. É um lugar que um cristão deve trabalhar? Obviamente não, meu irmão. Então a primeira pergunta que você tem que fazer é: o meu trabalho glorifica a Deus? Ou o meu trabalho ele é pecaminoso? Meu trabalho lesa pessoas, engana pessoas? Meu trabalho destrói a vida humana? Se sim, não é um trabalho para um cristão. Segundo, esse emprego me permite viver uma vida piedosa. O que era viver uma vida piedosa? É uma vida devota a Deus. Deixa eu deixar isso mais claro. Um emprego que permite você viver uma vida piedosa é um emprego que permite você obedecer a Deus em todas as áreas da sua vida.
Se o seu emprego não permite que você obedeça a Deus em alguma área da sua vida, ele já não permite uma vida de devoção a Deus. Então, por exemplo, o seu emprego permite você ser um bom pai para os seus filhos? O teu emprego permite você ser um bom cônjuge? É uma pergunta a ser feita. Às vezes o teu emprego, ele toma tanto seu tempo que teu filho nem te vê. Esse emprego é bom para o seu filho? Ele permite você ser um bom pai? Ele permite você ser uma boa mãe? É uma pergunta que você tem que fazer. Por quê? Porque a criação dos filhos é responsabilidade dos pais. Agora, é claro que aqui são perguntas para nos ajudar a pensar. E como eu disse, não são determinantes. Porque, tudo bem, às vezes você está numa família que os dois precisam trabalhar. E, de fato, as crianças elas precisam ficar numa crechezinha, vocês não conseguem estar muito presentes. Mas dentro da realidade de vocês, aquilo que pode ser feito, sem caprichos pessoais. Né? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Né? Esse emprego, ele força você a negligenciar suas obrigações bíblicas? Você consegue ter uma vida de devoção? Você consegue fazer a leitura da Bíblia? Você consegue ter um momento de oração? Você consegue fazer um jejum? Você consegue refletir na palavra de Deus? Ou esse emprego toma o seu tempo de Deus? Até mesmo de dentro da sua casa. Este emprego permite você ter um relacionamento substancial com a sua igreja? Por todo o Novo Testamento, a igreja é um mandamento. Deus usa a igreja. Mas hoje a igreja virou bater ponto. As pessoas vêm 2 vezes por mês, às vezes. 1 vez por mês. O teu emprego permite você ter um relacionamento substancial com a igreja? Estou falando de você estar aqui em todos os cultos. Nem eu estou aqui em todo culto. Mas de um relacionamento substancial. Você consegue participar da igreja? Você consegue estar pelo menos aí 1 vez por semana? Participando, não necessariamente do culto, mas você participa de um culto, na outra semana você consegue participar de um pequeno grupo, você consegue participar da reunião de oração no meio da semana. Entende? Você consegue de alguma forma, você consegue estar junto com o teu grupo missionário, sair para comer com eles, criar um relacionamento de fato substancial? Teu emprego permite isso? É algo a se perguntar. Porque se você aceita o emprego ou faz do teu emprego algo tão grande que necessariamente implica em você desobedecer à vontade de Deus, esse emprego está sendo um empecilho na sua devoção a Deus. Você está tendo que renunciar a deveres cristãos. E esse é um sinal para você pensar a respeito desse emprego. Ou como você pode manobrar isso para permitir que o teu emprego não faça você negligenciar as coisas de Deus, dentro da sua realidade, dentro da sua possibilidade. Irmãos, para mim as coisas são tão claras como a luz do dia. Não faz sentido, por exemplo, você querer um emprego que vai fazer você negligenciar as coisas que Deus tem para você e você orar pedindo esse emprego para Deus. Não tem sentido. Não tem sentido você estar num emprego que ele toma todo o seu tempo, ele te chupa, você não consegue ser um bom pai, você não consegue ser um bom cônjuge, uma boa cônjuge. Você não consegue ter momentos de devoção na sua casa, você não consegue participar de um relacionamento substancial na igreja. Isso faz com que você se afaste. Aí você se torna um belo de um fofoqueiro. Quando não está falando mal da igreja por aí. Falando mal da sua própria liderança por aí. Aí você vai se afastando. E aí você ora para que Deus abençoe seu emprego? Para que Deus cresça a sua empresa? Por qual motivo Deus faria você crescer mais? Para você se tornar mais do que você já é? É porque para nós, vencer na vida é ganhar dinheiro, irmãos. Vencer na vida é estar próximo de Deus. Porque o teu emprego não é eterno, mas Deus é eterno.
O seu dinheiro não é eterno, mas a sua alma é eterna. Do que vale ganhar o mundo e perder a sua alma? Nós falamos semana passada sobre o equilíbrio entre descanso e trabalho. Então nós somos, muitas vezes, extremamente incoerentes na nossa forma de viver. Nós não vivemos nem de acordo com aquilo que nós mesmos falamos. Nós fazemos do trabalho um Deus em nossas vidas. E aí nós oramos para Deus dar as coisas que o nosso ídolo quer. Então, se o teu emprego faz você negligenciar as coisas que Deus manda, o nosso dever como cristão, se o teu emprego faz você negligenciar sua devoção a Deus, e por isso hoje você é uma pessoa fria, porque está longe de Deus mesmo estando na igreja, porque você não tem um relacionamento substancial com a igreja, porque você não tem uma devoção com Deus, faz você não obedecer seus líderes naquilo que cabe a eles. Líder não é dono de ninguém, mas cabe ao líder chamar a atenção dentro da Bíblia, repreender em amor. Faz você estar falando mal da sua igreja, dos seus líderes. Faz você estar pecaminoso no seu casamento. Coração duro. Irmãos, eu fiz essa pergunta semana passada. Esse trabalho é uma maldição na tua vida ou é uma bênção? Esse dinheiro é um dinheiro abençoado ou é uma maldição na tua vida? Então, essas são perguntas importantes que você deve fazer a respeito do seu emprego. Terceira, este emprego provê as necessidades da minha família e permite eu ser uma bênção na vida dos outros? Irmãos, é uma ordem, nós temos que cuidar da nossa casa. Aquele que não cuida dos seus, a Bíblia fala que é pior do que um descrente. Então você tem que cuidar da sua família. Lembrando que família é quem você casa, viu? Uma vez que você casou, o restante da família é familiar. Não que você não deva respeito, honrar pai e mãe, só que a família é sua esposa, seus filhos. Por exemplo, eu não casei com a família da minha esposa, e ela não casou com a minha família. Eu casei com a Grazi, e ela casou com o Samuel. Nós formamos uma família. Tá? E aí já vou aproveitar e abrir um parênteses bem grande aqui, que não tem nada a ver com a nossa conversa, mas não permita que a tua família, seus familiares, entre na tua família e crie problema lá dentro. Coloque limites. Eles me perguntaram, mas não sei se era o pai ou se a mãe, vai na minha casa e cria sempre um problema. O que eu faço? Eu proíbo seu pai de ir na tua casa. Simples. Se vai lá e cria problema, todas as vezes, já conversou, não resolve, você tem que cuidar da sua família. Tá? Vou fechar o parênteses aqui, porque senão eu vou entrar muito nesse assunto e não é o assunto da manhã. Tá? Então, é nossa função cuidar da nossa família. E na medida da nossa realidade, sermos generosos na vida de outros. Abençoar outras vidas. Nós, como cristãos, temos como padrão, não como única forma, mas como padrão, nossas ofertas. Porque nós sabemos que as nossas ofertas aqui na igreja, ela abençoa outras pessoas, como nós acabamos de ver aqui, coincidentemente, antes do culto, antes da pregação. Então, o meu emprego permite eu prover as necessidades da minha casa e permite eu, dentro da minha possibilidade, ser generoso na vida de outras pessoas. E por que isso é uma questão importante? Porque, infelizmente, por caprichos pessoais, nós colocamos o nosso eu tanto na frente das coisas que muitos escolhem empregos que não provê como deveria para a família, impossível de ser uma bênção na vida dos outros, em detrimento de um emprego que poderia prover melhor e permitir você ser uma bênção na vida dos outros. Então eu já vi pessoas, por exemplo, assim, tem duas oportunidades de emprego. Uma vai pagar um salário mais justo e digno para ela, pelo trabalho que ela vai fazer. O salário é digno em toda a faixa de salário, mas um salário mais justo pelo serviço dela.
o outro vai pagar um salário que não é tão justo. Aí a pessoa pega o serviço que vai pagar menos. Aí você pergunta, mas o que aconteceu? Aquele tipo de serviço eu não gosto. Eu não fui muito com a cara do chefe. Me parece ser um emprego muito cansativo. Falei, meu filho, tua família não tem nada a ver com isso não. Você tem que dar qualidade para sua família. Agora, por capricho pessoal, você vai deixar de prover para tua família? Por capricho pessoal, você vai deixar de ser uma bênção na vida dos outros? A Bíblia nos ordena cuidarmos da nossa casa e sermos generosos. Se você não consegue prover como deveria para sua família, e você não consegue ser uma bênção na vida dos outros, atenção, por ter colocado única e exclusivamente o seu ego na frente da decisão do seu emprego, e por se você colocar o teu ego, você escolher o emprego que te agrada mais, mas não permite você dar a provisão necessária para sua casa, e ser generoso na vida de outras pessoas, você está errado. Você é a ponta da pirâmide. Antes de você, vem a sua casa. Vem a sua casa. Essas três primeiras perguntas, são 3 perguntas que você, como cristão, deve fazer. E deve responder sim para elas. O meu emprego glorifica a Deus. O meu emprego me permite viver uma vida devota a Deus, piedosa. E o meu emprego permite, dentro das possibilidades que eu tinha, dar a melhor condição para a minha família e ser uma bênção na vida dos outros. Um cristão, essas são as primeiras 3 prioridades. Agora vamos entrar em 2 questões que são questões boas para se fazer, mas não necessárias para trabalhar nisso. Esse emprego faz bom proveito dos meus dons e dos meus talentos? Irmãos, é muito bom quando você trabalha com algo que faz bom proveito daquilo que você naturalmente tem mais facilidade, que é um talento, um dom teu. É claro que se no páreo entre as suas decisões de emprego, cumprindo os 3 primeiros requisitos, você tem a oportunidade de escolher um emprego que conversa com o seu dom, com o teu talento, vai para ele. Agarre esse emprego. Preste atenção. Deus pode abrir uma porta assim para você, mas Ele não promete isso. Em nenhum momento Deus promete abrir portas de empregos para você que converse com o seu dom de talento. Onde você leu isso na Bíblia? Deus pode fazer isso? Pode. Ele faz, mas Ele não prometeu isso. Na prática, irmãos, na vida real, menos ilusão na nossa mente, nem todo mundo tem a escolha de trabalhar em algo que aproveita bem os seus dons e talentos. O meu pai, eu lembro quando eu tinha 17 mais ou menos anos, a gente estava discutindo na forma positiva da palavra a respeito do que eu ia cursar, o curso que eu iria fazer, faculdade ou não, no que eu gostaria de trabalhar e etc. Eu tinha algumas coisas bem fixas na minha cabeça, do que eu queria fazer e do que eu gosto e etc. E ele falou assim, olha, ele já estava nervoso nessa hora da conversa, porque eu estava sendo bem chato. Se não for isso, também não quero fazer. Né? Coisa de adolescente. Né? Aí ele falou, olha, enquanto não aparece uma boa oportunidade de cuidar dos seus talentos, trabalha naquilo que você não quer. Basicamente, enquanto não aparece o que você quer, trabalha no que você não quer. E talvez, ao longo da vida, surja uma oportunidade de você trabalhar no que você quer. E eu gravei isso. Eu lembro exatamente a rua que nós estávamos, onde nós estávamos, o carro. Era uma noite, nós estávamos em Bauru. Eu gravei essa frase, eu gravei esse momento, eu tenho a foto desse momento na minha cabeça. Enquanto
você não faz o que você quer, o que usa seus talentos, trabalha naquilo que você não quer. E eu levei isso para a minha vida, irmãos. Tanto que a maior parte da minha vida profissional, eu exerci funções que são o oposto aos meus dons e talentos. A minha última função, que durou cerca de 4 anos, eu era recepcionista numa empresa que eu abri em Limeira. Irmão, vocês são mais próximos do que acompanham a Igreja Mãe Tem, vocês sabem que tem uma pessoa introspectiva, uma pessoa que cansa de conversar rápido, sou eu. Aí você bota eu para trabalhar na recepção. Essa empresa nós fazíamos em cerca de 1.200 a 1.300 serviços mês. Então a média de pessoas que eu lidava era mais de 1.000. Eu tenho dom para isso? Não. Eu tenho talento para isso? Não. Eu deixei de trabalhar nisso? Não. E ao longo da minha vida, eu trabalhando no que eu queria, aos 33 anos de idade, 34 anos de idade, aos 33 anos de idade, apareceu uma oportunidade para eu trabalhar naquilo que usa meu dom e talento. E aí, eu agarrei essa oportunidade. Agarrei essa oportunidade. Deixar de trabalhar ou ficar emburrado por não estar num trabalho que converse com o seu talento, irmão, é errado. Você devia agradecer a Deus por ter trabalho. E parar de ficar criando romances na tua cabeça. Enquanto não dá o que você quer, faz o que você não quer. Não é? E isso nos leva à última questão, que é ligada à anterior. Este trabalho é algo que eu quero fazer? Então, continuando o pensamento anterior. Irmãos, um adolescente conversando comigo, eu entendo essas questões. Agora, um adulto, não é? Está na hora de você ser realista a respeito da vida. Até porque esse negócio de escolher profissão é novo, irmãos. Talvez dentro da tua família, teu avô, teu bisavô, você sabe, a família trabalhava naquilo que a família já trabalhava. Então todo mundo nascia, não escolhia emprego não, você ia trabalhar no que a família trabalhava, a profissão do pai, a profissão do filho, a profissão do neto, e assim por diante. Aí hoje a gente está todo cheio de milindre para escolher o que vai trabalhar. E se não é o que a gente não quer, não trabalho. Nós temos que ser realistas a respeito da vida e a respeito das perspectivas bíblicas do nosso nível de satisfação no nosso trabalho. Nós temos que parar de romantizar as coisas, irmãos. Romantizar as coisas. A Bíblia não diz para nós perseguirmos um trabalho que nós amamos como se isso fosse a chave da nossa vida. Como se isso fosse essencial para que você viva bem. Pelo contrário, a Bíblia fala em Colossenses que tudo o que você fizer, faça de todo o teu coração. Não para homens, mas para Deus. Ou seja, independente se você gosta ou se você não gosta, você vai ser excelente nisso. Você vai fazer de todo o coração, você vai ser diligente, você vai colocar empenho nisso. Porque você está fazendo para Deus, não para homens. Afinal, o trabalho é um chamado de Deus para nós. Então esse negócio de crente ficar emburrado, aí está trabalhando um negócio que não gosta, fica perdendo tempo, né? Vai conversar numa mesa, conversa em outra, 20 minutos de café, enrolando o serviço, chega atrasado, mete atestado. Irmão, você está num pecado. Você está vivendo em pecado. E é um capricho pessoal. É um piti pseudo juvenil que você está tendo. Porque adulto é realista a respeito da vida. E se você não gosta de fazer o que você trabalha hoje, você vai fazer bem. E pode ser que apareça uma oportunidade de você trabalhar no que você gosta. Não é? É óbvio que é bom você estar no emprego que você aprecia. E é óbvio que você deve considerar isso nas escolhas do seu emprego.
Mas, ao mesmo tempo, você tem que ser cauteloso, para que isso não tome o lugar de questões que são mais importantes, como, por exemplo, a pergunta 3 que eu fiz. Que por caprichos pessoais, a pessoa deixa de dar uma boa provisão para a família dela. E deixa de ser uma bênção na vida dos outros. Por quê? Capricho pessoal. Ah, não gosto, vou trabalhar no outro. Aí a família está lá, sofrendo. Você não consegue ser uma bênção na vida de ninguém, só você está feliz. Se você é solteiro, até vá lá, né? Então, irmãos, é claro, minha vida toda eu quis trabalhar em algo que eu queria, que eu gostava. Trabalhei. Irmãos, o meu primeiro emprego eu tinha 15 anos de idade. Até os 33, como eu disse, eu trabalhei em coisas que até gostava, mas não usava muito bem meus dons e talentos, e assim por diante. Eu morri por isso? Não. Deixei de ser feliz por isso? Não. Deixei de construir algo para minha família? Não. Deixei de construir família? Não. Tudo que eu fiz bem feito. E tive sucesso pela graça de Deus naquilo que eu não gostava. Eu fiz tornar verão o inverno, sendo realista na minha vida. O autor dessas perguntas, ele diz uma frase no livro, irmão, que ela é verdadeira e dura. Ele diz assim, são 2 autores. Essa é uma questão prática e importante que Salomão repete 2 vezes. Não corra atrás de ilusões. Tire vantagem das oportunidades que você tem nesse exato momento, em vez de sonhar fantasiosamente com oportunidades que você jamais terá. Bom, pode ser que você jamais trabalhe naquilo que você realmente queria. Pode ser que você passe a vida toda e você não chegue naquele cargo que você grande sonhou. E aí, você vai passar a vida toda fantasiando uma coisa? Uma vida toda empurrada? Faça ser verão no seu trabalho hoje. A vida vai ser boa. Se um dia você alcançar algo que você gostava e queria, vai ser melhor ainda. Mas se não, está sendo muito bom também. Então, irmãos, parem de romantizar e parem de passar isso para os seus filhos. Ficar romantizando muito o mercado de trabalho. Até porque, irmãos, profissões, elas têm tantas vertentes. Tem coisa que você gosta de fazer, mas quando você vai trabalhar com aquilo, você descobre que não era tão bem aquilo que você queria, não. Às vezes você gosta de 10% daquela profissão, os outros 90% você não gosta muito, não. Olha, eu desafio alguém a me apresentar algo que você trabalha, que você gosta de 100% daquilo. Tudo aquilo ali é maravilhoso para você. Você não tem problema com nada. É difícil, irmão. Olha, eu estou para conhecer alguém. Na verdade, as pessoas que eu tive mais referência na vida, elas têm 50 anos e até hoje elas não chegaram onde elas queriam, onde elas fantasiosamente sonharam. E são pessoas bem-sucedidas. São pessoas felizes. São pessoas que construíram um patrimônio, deram uma provisão para a família delas, são bênçãos na vida dos outros. Não ficam murmurando a respeito do emprego. Não é? Então veja, como eu disse no início, essas perguntas não são determinantes, tipo assim, eu vou fazer essa lista de perguntas e isso vai determinar a vida que eu vou levar. Não. Ela tem como objetivo guiar você a respeito daquela ordem de prioridade da pirâmide. Então, se você prestou atenção, essas perguntas elas começam seguindo a ordem da pirâmide. Ela começa por Deus, depois ela vai para os outros, isso inclui nossa família, e por último você, que é o seu gosto, o que você quer, o seu tom de talento. Essa pergunta, ela permite que nós venhamos seguir aquela ordem de coisas. Né? Então, qual é a base? Quais profissões disponíveis glorificam a Deus? Qual delas permite eu ter uma vida piedosa? Isso é a base. É o primeiro. Não é? Depois, qual delas vai prover adequadamente para a minha família?
E então, qual delas vai poder beneficiar outras pessoas? Vai permitir que eu seja uma bênção de outras pessoas. E por último, irmão, as opções que restarem, aí você veja qual se ajusta melhor aos seus dons e qual você mais gosta e escolhe. Isso é matar a carne, irmão. Isso é matar a carne. Quando a gente fala, seja menos eu, mais Deus, eu quero ser parecido contigo, é isso. É fácil? Não, nós conseguimos a partir da ação do Espírito Santo em nós. E a nossa diligência em nos esforçarmos naquilo que nos cabe, para termos um relacionamento com Cristo e sua igreja. Agora, é fácil? Não é. Irmãos, se o Evangelho fosse algo que, é fácil, Jesus não teria sido morto. Já começa por aí, né? Ninguém mata alguém assim por nada. Segundo, os seus seguidores não teriam sido perseguidos e mortos, como são até hoje. Então, irmãos, o Evangelho ele é maravilhoso, mas ele é um desafio para o nosso eu pecaminoso. Ele é um desafio. Mas ele é libertador. Ele é libertador. Então, se você está se sentindo confrontado essa manhã, se alegre, porque você está diante do verdadeiro Evangelho. Refletir e praticar. O ponto 1. Todo trabalho é importante e traz dignidade para as nossas vidas. Ponto 2. Através do trabalho, desenvolvemos e melhoramos o mundo que Deus criou. Ponto 3. A escolha de um trabalho se inicia por Deus, seguido dos outros e, por último, nós mesmos. Esses são os 3 principais pontos do que nós conversamos essa manhã. Fica mais fácil de você refletir e praticar. Lembrando que esses pontos, a partir de amanhã, já está nas nossas redes sociais. E a partir de quarta-feira, a mensagem está integralmente já disponível para que você ouça novamente também nas nossas redes. Amém? Ouça, irmão, de novo. Ore a Deus a respeito disso. Peça sabedoria. Não vai fazendo loucura. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu estava com meu pai, ele estava fazendo um atendimento, eu estava o acompanhando. E a pessoa, ela tinha um trabalho que não glorificava a Deus, era tudo errado, digamos assim. E essa pessoa ficou desesperada, ela falou, nossa, o que eu vou fazer? Eu preciso parar com esse trabalho, mas é o meu ganha-pão. Eu vou sair do meu trabalho? Claro que não. Você tem família. O que nós vamos fazer é orar, pedindo sabedoria para Deus, e você vai começar a se movimentar a fim de transicionar do seu trabalho, para você se recolocar no mercado de trabalho. Deus vai honrar a sua decisão. Agora, não vai fazer loucura. E assim foi, meus irmãos. Foi um período ali, longo até, em oração, pedindo sabedoria, escolhas, e essa pessoa foi transicionando o seu trabalho. E Deus honrou isso. Então, ore a Deus, reflita no seu trabalho, se for necessário, vá pedir aconselhamento para a liderança, para os seus pastores. Nós estamos à disposição. Mas seja sábio. Seja sábio. Irmãos, como de costume, agora eu vou dar alguns minutos para que você possa orar a respeito disso. A palavra foi pregada, o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações, eu tenho certeza que Ele tem falado ao teu coração. E você precisa então conversar com Ele a respeito de tudo isso que nós aprendemos essa manhã. Isso é algo que é um trabalho teu, se relacionar com Deus. Eu não posso me relacionar com Deus por você. E é por isso então que agora eu incentivo cada um a orar a Deus. E logo depois nós vamos orar juntos como igreja. E depois nós vamos cantar um louvor. Amém? Então sentado, em pé, ajoelhado, a forma que for melhor para você. Alguns minutos para que você ore a Deus.